Vamos ler capítulo 1 do Evangelho de João. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. O capítulo 1 ele é muito grande, ele tem 51 versículos e nós vamos aí devagar, porque o Evangelho de João ele traz uma profundidade acerca da revelação da pessoa de Jesus que nos outros evangelhos não tem. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de João, nós vamos dar todo esse Evangelho. Eu quero desafiar você a toda quinta-feira estar aqui, faça chuva ou não, né? Eu não posso dizer faça sol porque é à noite, né? Mas faça chuva ou não, chovendo ou não, que você venha, porque eu digo a você, vai valer a pena nós estudarmos esse Evangelho, que é extremamente glorioso na sua revelação da pessoa de Jesus. Com certeza a sua fé, ela não será a mesma depois que você estudar esse Evangelho. Com certeza você terá muito mais firmeza, até porque o propósito do Evangelho de João é esse: é fortalecer a fé daqueles que já estão em Cristo. Não somente levar os que não conhecem a Jesus a conhecê-lo, mas fortalecer a fé dos que já estão, dos que já são crentes. João ele tem esse propósito de animar os irmãos e levar os irmãos a crer verdadeiramente no Senhor Jesus como único Deus e como nosso único Salvador. Amém? Então, capítulo 1, verso 1 ao 13. Os irmãos podem se questionar, por que não até o 14, né? Se a minha Bíblia está dividida até o 14. Mas a divisão que os tradutores fazem, nem sempre elas estão de acordo com os parágrafos que tratam de um determinado assunto específico. Então nós vamos ficar até o verso 13, é o ideal. Porque do verso 14 em diante, nós já vamos entrar na questão da encarnação, especificamente de Jesus. Capítulo 1 de João, verso 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo, eu vou ler até o 14, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Até aqui, embora a gente vá falar até o verso 13, se assim Deus nos permitir. Bem, irmãos, primeiramente, a pergunta que nós fazemos é a seguinte: quem escreveu o Evangelho de João? Existe uma discussão muito grande sobre a autoria desse Evangelho, mas a tradição da igreja, a própria história da igreja e as evidências internas, que eu não vou entrar aqui com vocês, não é o nosso propósito, não iríamos gastar muito tempo, provam claramente que quem escreveu o Evangelho de João foi João, irmão de Tiago, um dos 12 apóstolos do Senhor. Tá? Aquele João que Jesus chama ele e o seu irmão de filhos de trovão, por causa do seu temperamento forte. É aquele mesmo João que com o tempo, com a maturidade, com o seu crescimento espiritual, ele vai se tornar um homem manso, humilde, cheio de amor no coração, derramado pelo Espírito Santo, ou seja, as virtudes do Espírito
vão encher o seu coração, e nas cartas que ele escreve do Evangelho, você vai poder perceber o quanto aquele homem tinha amadurecido e tinha crescido espiritualmente, pelo fato dele falar sobre andar no amor, sobre amar uns aos outros, sobre aquele que não ama o seu irmão não pode dizer que ama a Deus, porque se não ama o irmão que vê, como amará a Deus que não vê? Então, aquelas cartas maravilhosas que ele escreve no final da Bíblia, e também é o mesmo João que escreveu o livro de Apocalipse, que quando ele recebe a revelação de Apocalipse, ele estava preso numa ilha por causa da perseguição que tinha sido levantada contra a igreja do Senhor naquele período. Então é esse João, um dos 12, que escreve esse evangelho. Só que ele é tão humilde que ele não diz aqui claramente que é ele que escreve esse texto. Então nós vamos descobrir que é ele, por evidências internas, e até pela própria tradição da igreja, pelos pais da igreja, pelo que eles relataram, pelo testemunho da igreja, que é um testemunho também importante e verdadeiro durante o desenvolvimento da história. Então João, o apóstolo, foi quem escreveu mais ou menos já quando ele estava velhinho, no final da sua vida, mais ou menos em 90 depois de Cristo. O Evangelho de João, ele é um dos últimos livros escritos da Bíblia, juntamente com o Apocalipse. Ele não pelo fato dele ser o quarto evangelho, não quer dizer que ele foi escrito primeiramente. Quando ele foi escrito, já existia Mateus, já existia Marcos e já existia Lucas. Já existia praticamente todas as cartas de Paulo, praticamente não, todas as cartas de Paulo, já existia as cartas de Pedro, já existia todo o Novo Testamento. Ele está entre os últimos textos do Novo Testamento. João, vocês sabem, ele vai ser aquele discípulo que vai viver, vai ter mais longevidade em comparação aos outros discípulos. O próprio Jesus fala isso sobre ele, não é verdade? A gente vai ver isso no tempo certo. E qual é o propósito? Abra aí em João, deixe marcado em João 1, e vamos para o final da carta de João. No final, quando ele está encerrando a carta, ele diz qual foi o propósito que o levou a escrever essa carta, esse evangelho. Carta não, esse evangelho, esse livro. Olha o propósito aí em João capítulo 20, versículo 30 e 31. O propósito de João a escrever o evangelho, ou seja, esses relatos sobre a pessoa de Jesus, sobre a vida de Jesus, o propósito dele está declarado aqui no capítulo 20, verso 30 e verso 31. Observe aí, meu irmão, o que é que ele diz. Olha o que ele diz. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, ou seja, os que estão escritos neste livro, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, ou seja, é o Messias, já profetizado no Antigo Testamento, ungido, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas o quê? Vida em seu nome. Veja que João não está escrevendo especificamente para descrentes. Essa carta aqui, ela tem um objetivo de alcançar os crentes. E evidentemente ele sabia que alcançaria também os descrentes. Quando João escreveu essa carta, provavelmente ele estava na cidade de Éfeso, numa cidade gentílica onde Paulo tinha fundado uma igreja ali importante e tinha crescido muito. E ele estava escrevendo essa carta para fortalecer a fé dos irmãos de Éfeso e da circunvizinhança ali da Ásia Menor. Então, o primeiro propósito dessa carta é fortalecer a fé. Então, qual vai ser o resultado, irmãos, ao estudarmos esse livro? Qual vai ser o resultado para nós ao lermos essa palavra, ao meditarmos nessa palavra? Nós que já somos crentes, vamos crescer na nossa fé em Cristo. Vamos nos tornar cada vez mais firmes no Senhor. E é interessante o que ele diz. Estes, porém, foram registrados no verso 31, para que creiais que Jesus é o Cristo. Ou seja, você já crê que Jesus é o Cristo, mas lendo João e estudando João, você vai se firmar ainda mais. Você vai ter ainda mais convicção. Você vai entender que Ele é o Filho de Deus e que essa sua fé vai fortalecer e vai fazer com que a vida dele seja ainda mais poderosa
na sua vida. Isso aqui é maravilhoso. Volto para João capítulo 1. Antes de entrar no capítulo 1, deixa eu dar algumas características. Quem já leu a Bíblia aqui, ou quem está acostumado a ler a Bíblia, eu não sei se todos aqui já leram pelo menos 4 evangelhos. Eu estou fazendo essa pergunta porque existem novos convertidos que talvez não tenham lido. Mas quando você vai começar a ler o Novo Testamento, você tem o quê? Mateus, né? Aí você lê Marcos, aí Marcos é como se fosse Mateus resumido. Aí você vai ler Lucas, aí é como se Lucas fosse um pouco de Mateus e um pouco de Marcos e um pouco ainda mais de alguma coisa, ainda mais completo, não é verdade? Aí quando você vai ler João, João é totalmente diferente. João, ele não segue o padrão dos 3 primeiros evangelhos. Por quê? Porque João, ele vai focar em outras coisas. Por exemplo, João não vai falar do nascimento de Jesus. João não vai falar do batismo de Jesus, que os outros evangelhos falam. João não vai se deter no desenvolvimento da infância de Jesus, de Maria, de José. Não, ele já começa com o testemunho de João Batista e ele já entra nos milagres de Jesus e na obra que Jesus faz e começa a fazer. Então ele vai enfatizar muito mais os milagres, o poder de Jesus e os ensinos diretos do Senhor aos seus discípulos. Isso vai ser maravilhoso para nós. Tá? Os 3 primeiros evangelhos, alguns estudiosos acham que eles foram usados um pelo outro. Por isso que eles são chamados de evangelhos sinóticos. Quando você estiver lendo um livro e esse livro se referir aos evangelhos sinóticos, aí você já sabe que é Mateus, Marcos e Lucas, porque provavelmente um usou o outro como base, além das outras fontes, para construir o seu evangelho. Agora João não, João foi diferente. É claro que quando João escreveu, provavelmente ele já tinha lido os evangelhos. Ele já conhecia os evangelhos. Por isso que ele vai enfocar na divindade de Cristo. Ele tem algumas características próprias. Eu vou citar para vocês aqui rapidamente, só para vocês entenderem e a gente entrar no texto. Primeiro, uma das características de João é que ele vai descrever especificamente, com poucas exceções, a obra de Jesus na Judéia. Deixa eu ver se vocês entendem aqui. Vocês têm na mente o mapa de Israel, pelo menos, o mapa da Palestina, ou pelo menos, vamos dizer que, deixa eu ver se eu pego um exemplo aqui, não tem um mapa, mas vamos dizer que esse púlpito aqui fosse o mapa de Israel, porque o mapa de Israel, na verdade, ele é pequenininho, assim, compridinho. Então veja, vou tirar o microfone aqui, só para... Se aqui fosse o mapa de Israel, essa parte de cima seria chamada de Galileia. A Galileia fica no norte. Essa parte do meio aqui, mais ou menos, é chamada de Samaria, bem pequena. E essa parte de baixo aqui é chamada de Judeia. Então, se nós pudéssemos dividir em 3 partes o mapa da Palestina, de Israel, na época de Jesus, nós teríamos aqui o quê? A Galileia, onde os primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, vão relatar muito a obra de Jesus e o ministério de Jesus aqui na Galileia, lembram? No mar da Galileia, naquelas cidades, em Cafarnaum, né? Muitas coisas eles vão narrar aqui na Galileia. E no final do ministério de Jesus, é que eles vão fazer Jesus caminhar e vir para a Judéia. Já João não. João vai se deter e vai falar muito mais do ministério de Jesus, onde? Na Judéia. Está ficando claro isso para vocês? Então João ele vai se deter muito mais na Judéia, claro, com algumas exceções. Por exemplo, ele vai falar do milagre de Jesus em Caná da Galileia. Ele vai relatar, é claro, Jesus em alguns outros lugares que não sejam a Judéia. Mas, por exemplo, ele não vai falar do ministério do retiro, que os outros evangelhos falam. Qual é o ministério do retiro? É quando Jesus sai da Galileia e vai para Tiro e Sidom, para as regiões de Tiro e Sidom, ficar sozinho com os discípulos ali. Eu até já preguei sobre isso com vocês. Então ele não fala sobre isso. Embora ele trabalhe também o ministério na Pérea, né, que fica ao lado da Judéia. Né? A Judéia e a Pérea, a Galileia, Samaria e Judéia, o que passa cortando elas é o Rio Jordão.
tá? Até chegar embaixo aqui, onde tem um mar morto. Mas é só para vocês terem uma ideia. Já pensou usar o púlpito como mapa, hein? Mas pelo menos na cabeça de vocês, quando eu falar, João se deteve ao ministério dele na Judéia. E qual era a principal cidade da Judéia? Qual era a principal cidade da Judéia? Não estão lendo a Bíblia não, né? Leem muito pouco a Bíblia, viu? Jerusalém. Principal cidade da Judéia é Jerusalém. Onde é que Jesus vai ser crucificado? Em Jerusalém. Embora vai ser fora da cidade, mas é ali em Jerusalém que vai acontecer. Lembrem-se disso, viu? João vai trabalhar isso. Essa é a primeira característica. Outra característica de João é que João, meus irmãos, ele é mais claro em relação aos locais em que Jesus está. Ele dá mais detalhes. Quando ele está narrando, ele se detalha mais no local, no tempo. Enquanto que os evangelistas, eles não estão tão preocupados, eles se preocupam muito mais com as parábolas, os ensinos, falam dos locais também, mas João tem esse detalhe. Outra coisa, há muito material em João que não tem nos 3 primeiros evangelhos. Quarto, o tópico principal do evangelho de João é o rei, e não o reino. Embora ele fale do reino, mas o tópico principal de João é o rei, do começo ao fim. Jesus Cristo, ele é exaltado e revelado como Senhor acima de todas as coisas. João, ele vai se deter nisso. Por isso que eu digo, é tão importante você estar estudando João, para que a sua fé se firme em Jesus Cristo como Senhor de todas as coisas. Outra coisa, João, ele não vai usar parábolas, os ensinos de Jesus em parábolas. Ele vai mostrar os ensinos de Jesus, que são, como o ministério fica mais na Judéia, lá na região sul da Palestina, lá em Jerusalém, lá naquela região. Então ele vai tratar muito mais do discurso de Jesus direto, com os fariseus, com os discípulos, com os seus amigos, com aqueles que lhe ouvem. Então vão ser discursos mais diretos e não por parábolas. Outra coisa interessante no Evangelho de João, ele vai trazer as 7 frases que Jesus diz, eu sou. Jesus diz, eu sou, se referindo, se colocando igual com o próprio Deus do Antigo Testamento. 7 vezes Jesus vai dizer, eu sou. Em João 6,35, em João 8,12, em João 10, 9, 11, em João 11, 25, em João 14, 6 e em João 15, 5. 7 vezes ele vai dizer, eu sou. Ele é o próprio Deus. Ele se auto-revela como Deus, assim como Deus se revelava no Antigo Testamento. Em João também, meus irmãos, vocês vão ter do capítulo 13 até o capítulo 19 de João, só para vocês terem ideia, muitos detalhes que vão acontecer no último dia de Jesus. Ele vai se deter especificamente a esses últimos detalhes. Perdão, do 13 ao 14, né? Ele vai se deter, do 13 ao 19 mesmo. Do 13 ao 19, ele vai se deter ao último dia de vida de Jesus. É outra coisa interessante em João. Nos evangelistas são muito mais resumidos. E outras coisas que não tem nos evangelistas que João vai trazer. Como, por exemplo, algumas verdades que são reveladas aqui no Evangelho de João, vocês não vão ver nos outros evangelhos. Como, por exemplo, a promessa do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo. Olha, do capítulo 14 ao 17, vocês vão ter essas revelações profundas que João vai revelar. A conversa de Jesus com os seus discípulos, o relato sobre o Espírito Santo. Não existe outro evangelho que traga tanta clareza sobre a pessoa do Espírito, sobre a vinda do Espírito, do que o Evangelho de João. Até aí tudo bem? Então há muitas diferenças, não há? E é importante esse livro para a gente. Mas vamos para o nosso texto, para vocês não dormirem. Vamos lá, capítulo 1, verso 1. Veja como ele começa o seu evangelho. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele faz 3 afirmações. No princípio era o verbo.
ele começa primeiramente mostrando a vida do Verbo no início de todas as coisas. Que princípio é esse aqui? É o mesmo princípio que Gênesis 1, verso 1 relata. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então esse princípio aqui é o princípio da criação. Preste bem atenção à frase de João. No princípio era. Ou seja, assim, no começo de tudo, quando tudo foi criado, ele já existia. Ele não está dizendo em hipótese alguma que o verbo foi criado com a criação, ou no princípio. O texto é claro, no princípio era o verbo estava lá no princípio de todas as coisas. Jesus aqui é chamado de verbo, vocês vão saber por quê. A palavra verbo é a palavra, com P maiúsculo, ou o logos, né? Vocês já ouviram falar nisso, né? O logos de Deus, a palavra de Deus, porque em grego palavra é logos, né? Então, o logos de Deus. Só que esse logos aqui não é o logos dos filósofos. Esse logos aqui é o logos dos semitas. É o logos do judeu, é a revelação do judeu. No Antigo Testamento, Deus já tinha mostrado que a palavra pode ser, que a sua palavra pode ser personificada, pode ser revelada como uma pessoa. E João vai chamar o Jesus pré-existente, né, que ainda não era Jesus, porque ele só vai receber o nome de Jesus quando ele se encarna. Enquanto ele não se encarna, ele é chamado de quê? De verbo. Vocês estão entendendo ou não? De verbo. Ou de Deus, ou de Senhor. Se alguém perguntar, o que é que esse texto está querendo dizer? No princípio era o verbo. Você precisa entender, ele está querendo dizer que quando os céus e a terra foram criados, a palavra, ou seja, o verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade, já existia. É um modo diferente dele dizer que Cristo existe desde a eternidade. No princípio era o verbo. Abra sua Bíblia aí, por favor. Vamos entender o que significa a palavra verbo, ou a palavra. Verbo é palavra, significa palavra no original. Veja que no Antigo Testamento, veja Provérbios capítulo 8, deixa marcado João. No pensamento dos judeus, já no Antigo Testamento, a palavra de Deus, ela é representada como uma pessoa, como eu acabei de falar há poucos minutos. E em Provérbios capítulo 8, que os estudiosos acreditam que aqui é uma revelação de Cristo, já aponta para Cristo. Provérbios 8, versos 27 ao 30. Provérbios 8, 27 ao 30 diz: quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Esse texto está falando sobre a sabedoria. E a sabedoria aqui é personificada, ou seja, ela é tratada como uma pessoa, como figura de linguagem. A sabedoria de Deus, ela é tratada como uma pessoa. E Jesus, ele é chamado antes da sua encarnação, desde a criação, do começo de todas as coisas, como a palavra. Aí você me pergunta, por que João chama Jesus de a palavra, ou o verbo? Por que Jesus chama ele de verbo? O que é que essa palavra, sendo uma pessoa, significa? Porque ele era uma pessoa. Embora ele ainda não estivesse encarnado, ele é a segunda pessoa da Trindade. Mas por que ele é chamado de palavra? Deixa eu perguntar a vocês, qual é a função da palavra? Qual é a função principal das nossas palavras? Revelar algo, muito bem. Quando nós falamos, nós revelamos algo de nós.
Se eu quero revelar alguma coisa de mim, eu me expresso. Claro, eu posso me expressar através de gestos também, mas não é o suficiente. Para eu expressar ou dizer quem eu sou, eu preciso falar. Então, é uma maneira simbólica de dizer que Jesus, ele é a revelação de quem? De Deus. Que quando nós olharmos para ele, nós estaremos conhecendo a quem? A Deus. Veja aí, vá para João capítulo 1 novamente. Olha o que ele diz aí no versículo, por favor. No versículo 14, que a gente leu. Capítulo 1 de João, verso 14. E o verbo se fez carne, ou seja, aquela palavra, enquanto ele era a segunda pessoa da Trindade, mas não tinha ainda se encarnado. Ele é a revelação exata de Deus. Ele um dia se fez carne, se tornou homem, né? Se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos o quê? O que é que vimos nele? A sua glória. E a sua glória é a glória como unigênito do Pai. Glória como o unigênito do Pai. Agora, vá para o versículo 18. Veja o verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o quê? O revelou. Ninguém jamais viu a Deus, mas a partir do momento que o verbo se faz carne, João chama ele o Deus unigênito, ele revela esse Pai. Ele revela esse Pai. Hebreus capítulo 1, verso 3, diz que ele é a expressão. Em Hebreus capítulo 1, verso 3, diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Colossenses vai dizer que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, não é isso? Toda a plenitude da divindade. Então nós iríamos ficar aqui, irmãos, citando textos e mais textos para mostrar que o que João está querendo dizer quando ele diz, no princípio era o verbo. Ou seja, quando Deus estava criando todas as coisas, o verbo estava lá. A revelação do ser dele, dos atributos dele, da glória do Deus Todo-Poderoso, que é Espírito, estava lá com ele. Juntamente com o Espírito Santo, evidentemente. Porque lá no começo, em Gênesis capítulo 1, diz que Deus, ele cria por meio da palavra. Abra aí em Gênesis capítulo 1. Eu fico com a língua coçando para falar, né? Mais e mais, mas eu tenho que me controlar. Porque senão eu jogo coisa demais para vocês e tem que ir devagar. Mas veja que coisa interessante. Versículo 1 de Gênesis 1. Versículo 1 e versículo 2. Nós temos aí a Trindade. Gênesis 1. No princípio criou quem? Mais uma vez, olha. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o quê? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí no verso 3 diz, disse Deus. Nós temos Deus, o Pai, nós temos o Espírito e nós temos a palavra, disse Deus. Haja e ouve. A revelação. Só que a palavra aqui, quando João aponta para o princípio, no princípio era o verbo, ele está se referindo ao fato de que Jesus, na criação, ele já existia e ele jamais foi criado. Ele jamais foi criado. Até aí tudo bem? Vamos lá. Vamos caminhando. A segunda afirmação, quando ele diz no princípio era o verbo, a segunda afirmação é, e o verbo estava com Deus. João, ele fala isso, irmãos, isso deve ficar na nossa mente, no nosso coração, da seguinte forma. Veja, a Bíblia diz que Jesus se humilhou ao fato de esvaziar-se a si mesmo, tornar-se homem, ser obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5 fala isso. Mas nós muitas vezes não valorizamos o que Jesus fez por nós. Agora João começa dizendo como era a vida dele antes de sua encarnação.
Havia uma plena comunhão. A palavra estava com Deus traz uma ideia de que ele e Deus estavam face a face. Havia uma comunhão perfeita, gloriosa, rica, cheia de prazer infinito. Então, ele estava com Deus. Ele e Deus são um só. Ele diz isso aqui, irmãos. Ele diz isso aqui: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ele é quem vai dizer isso. É interessante que no seu ministério, próximo do final do seu ministério, ele vai pedir para o Pai, o glorificar com a glória que ele tinha antes com o Pai. E João está dizendo aqui, olha, o Verbo estava com Deus, o Verbo e Deus viviam em plena comunhão, o Pai e o Filho. A segunda pessoa da Trindade tinha plena comunhão. E a terceira afirmação, e o Verbo era Deus. O Verbo era Deus. Aqui João está quebrando qualquer tipo de heresia que afirme que Jesus Cristo não é Deus, como as testemunhas de Jeová fazem. O Verbo era Deus. Aqui há uma ênfase clara na sua divindade. Eu não vou entrar nessa questão, mas no original grego é claro isso. Essa afirmação, se você pudesse entender o texto grego e ler o texto grego, no texto grego está escrito de uma forma que não tem como você fugir do entendimento de que João está dizendo que o Verbo e Deus são um. Não sei como isso se dá, ninguém pode explicar a profundidade da Trindade, mas que Jesus é Deus, e João está dizendo que Jesus é Deus, é verdade. O Verbo era Deus. Veja, ele estava com Deus, mas também ele era Deus. Ele estava com Deus, o Pai, mas ele fazia parte da mesma essência desse Pai. Ele não era menor nem maior. Ele era um com ele. Aquilo que ele vai dizer, eu e o Pai somos um. Quando o Filipe vai pedir para mostrar o Pai, mostra-nos o Pai. Ele diz, há tanto tempo eu estou convosco e você me pede para eu mostrar a você o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Ele não é o Verbo, ele não é a revelação do Deus invisível, ele não é a imagem do Deus invisível, não é nele que nós podemos enxergar os atributos gloriosos do nosso Deus, é nesse sentido que ele é chamado de Verbo. Então no princípio era o Verbo, quando a criação se deu, ele estava lá, ele fez parte da criação, ele tinha comunhão plena com Deus, e ele é Deus. Verso 2, ele estava no princípio, ele repete a mesma coisa, ele estava no princípio com Deus. E aí o verso 3, veja aí na sua Bíblia. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Veja, aqui eu entendo pelo menos duas coisas. Há duas verdades que João está afirmando aqui. Primeiro, todas as coisas foram feitas por quem? Por ele. Por ele quem? Pelo Verbo. Ele não era Deus? Pela palavra. Então, se todas as coisas foram feitas por ele, essa é a primeira afirmativa, eu tenho uma segunda. Ele não foi criado. Porque todas as coisas que existem só existem porque ele criou. E ele não faz parte dessa criação. Ele já existia eternamente. Isso, justamente, Flávio. Ele já existia. Ele não está dentro da criação. Ele não é criado, ele é quem cria. Então, no verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Olha, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí vem as testemunhas de Jeová querendo conversar o seu juízo, trazendo aquelas revistinhas, falando que Jesus é o Filho de Deus, é o único Filho criado. Isso é conversa fiada. Não conhecem a Bíblia, não conhecem a palavra, querem enganar, vender revista, ganhar dinheiro em cima de vocês, fazer seus próprios prosélitos. Mas nós sabemos que aqueles que têm o Espírito de Deus serão guiados por Deus. Porque Jesus, ele é Deus, tudo que foi feito por meio dele. É interessante que quando ele se refere a Abraão, ele diz antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Glória a Deus por isso. Ele quando se refere à queda de Satanás, ele diz, eu vi quando ele caía. Quem é que pode dizer isso, irmãos? Quem é que pode dizer essas coisas?
Quem é que pode, ao mesmo tempo, dar ordem ao vento e ao mar para se acalmar? Quem tem essa autoridade? Quem tem a autoridade para andar sobre as águas? Caminhemos, né? Louvado seja Deus por isso. Verso 4. Agora vai ficar mais gostoso ainda. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A primeira afirmação que João diz, veja, João é um evangelho maravilhoso. Ele está só falando de Cristo. E ele diz, a vida estava nele. Não veio por meio dele apenas. Claro que ele é o Criador de todas as coisas. Mas ele diz, a vida estava nele. Falando diferentemente, é dizer que ele é a vida. Ele é a vida. Se você está com João aí aberto, veja o capítulo 5, verso 26. Capítulo 5, verso 26. Capítulo 5, verso 26 de João. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. A nossa vida é uma vida derivada de. Nós só temos vida porque fomos criados. Mas Ele é a vida, porque Ele é autoexistente. Ele nunca foi criado. A vida estava nele. Vá para outro texto, capítulo 6, verso 48. Aí de João, capítulo 6, verso 48. Ele diz, eu sou o pão da vida. Verso 53. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Aí ele já está aprofundando e já está entrando na questão da vida espiritual, né? E o capítulo 11, verso 25, que é bem conhecido nos enterros, né? Se cita muito esse texto. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Eu sou. Quem pode dizer isso? Eu sou. Olha aí, ele dizendo eu sou. Eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Justamente. Só temos vida, tanto física como espiritual, por causa dele. Ele é a vida. Interessante, volto para João capítulo 1 aí, versículo 5, que nós estamos, 4 aliás, a vida estava nele. E façamos a seguinte pergunta, qual é o sentido de vida aqui? O que é que a palavra a vida estava nele significa? Primeiro, ele não está falando especificamente da vida física, porque Jesus ainda era o quê? Espírito. Deus é espírito, não é isso que diz no capítulo 4 de João? Então ele ainda não tinha se encarnado, então ele ainda não tinha corpo. Mas a vida estava nele. Então ele não está especificamente falando da vida no sentido físico de Jesus. Mas ele está falando, que vida é essa? Ele vai caracterizar essa vida como luz. Veja aí no versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz. A vida estava nele e a vida era a luz. E aí ele diz, dos homens. A vida era a luz dos homens. Então, qual é o conceito de vida aqui, no sentido de que João está dizendo, olha, ele, o verbo, ele é a vida, ou a vida estava nele, e essa vida dele é a luz dos homens. Ele não só é o Criador, veja, ele não só é o Criador, porque antes ele vai dizer, por ele todas as coisas foram criadas, e tudo que foi criado só foi criado por causa dele. Ele é vida nesse sentido, de que por meio dele a existência veio a existir, vamos dizer assim. Mas quando ele vai começar a entrar agora na questão espiritual, quando ele diz a vida estava nele e a vida que estava nele é luz para todos os homens. Por que João vai começar a falar nisso? Ele não vai dizer aqui, mas ele, é claro que dá a entender que na mente de João ele está pensando agora na humanidade caída, no homem no seu estado de pecado, que ficou cego no seu entendimento, que caiu nas trevas da cegueira espiritual, que caiu nas trevas do pecado. Então, é por isso que ele começa a dizer, olha, a vida estava nele, e essa vida é a luz dos homens.
Veja, o homem que perdeu essa vida, perdeu ou não perdeu? Ele não perdeu a vida no sentido da existência, mas o homem, quando caiu, ele perdeu a vida no seu sentido pleno, porque a vida ela só é plena mesmo quando o homem pode estar em perfeita comunhão com Deus. Quando há essa comunhão íntima com Deus, quando o pecado realmente não existe mais, que o pecado é uma barreira por causa da santidade de Deus, e o homem passa a ter essa comunhão plena com Deus, e isso é o sentido pleno da palavra vida. Por isso que ele diz, a vida estava nele e a vida é luz, é a luz dos homens. Que homens são esses? Os homens que estão caídos. É por isso que ele vai falar do testemunho de João. Veja que ele diz aqui, olha, no versículo 8 e 9, aí do capítulo 1. A gente vai voltar aí um pouco, mas no versículo 8 e 9 ele diz, ele não era luz, se referindo a João Batista, né? Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina quem? Todo o homem. Está ficando claro esse texto para vocês? Mas eu pergunto a vocês, quando vocês leem esse texto, vocês entendiam essas coisas? Não, né? Às vezes a gente lê assim, passa por cima, sem se aprofundar, né? Amém. Glória a Deus. Mas por isso que nós precisamos de homens e pessoas que Deus levante para nos ensinar a sua palavra. Isso é graça de Deus. Então, nós estamos no capítulo 4, nós vimos que, é claro, ele é a vida no sentido mais pleno da palavra vida, e essa vida passa a ser luz dos homens, porque os homens caíram e ficaram em trevas, as trevas do pecado, as trevas da separação de Deus, que é a vida plena, a comunhão com Deus, que é a vida plena. E aí vem o verso 5, ele diz no verso 5 aqui, olha, a luz resplandece nas trevas, olha aí, ele falando de luz e trevas, o antagonismo que há, luz e trevas. Ele é a luz, Jesus Cristo é a luz, e ele resplandece nas trevas, ou seja, a glória de Deus que é revelada em Cristo vai brilhar nas trevas. Que trevas? Nesse mundo que está em trevas, nesse mundo que está em pecado. A partir do momento que Cristo vem, então Deus ele é visto na pessoa de Jesus, a vontade de Deus é revelada, e a luz do Evangelho, a pregação do Evangelho começa a brilhar e a iluminar, é claro, não todas as pessoas, mas algumas pessoas serão iluminadas por essa luz e receberão Cristo pela fé e serão salvas por Ele, pela sua graça e pela sua misericórdia, pela obra que Ele realiza. Então ele diz aqui no capítulo 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não, nas Bíblias de vocês tem prevaleceram contra ela? Alguma Bíblia traz aqui diferente? Prevaleceram? Tudo prevaleceram, é? Não traz nada diferente. Ninguém... Hã? Não a compreenderam, melhorou. Não o quê? Não derrotaram, mais ou menos. Quem, mais alguma coisa? Derrotaram, é? Derrotaram, não prevaleceram. Pois é. É porque a nossa tradução diz assim: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Mas a palavra no original aqui pode ser traduzida por prevaleceram. Mas pelo contexto, ou por derrotaram, sim, não derrotaram a luz, é claro. Mas a ideia não é essa. A ideia é o que... Não compreenderam, está mais pronto, está mais próximo. Não compreenderam, ou seja, não aceitaram, não receberam essa luz. A ideia é essa. Tá? A palavra grega aqui, ela é a mesma que vai ser usada, veja aí, na Bíblia de vocês, capítulo 1 ainda. Ela é a mesma palavra que é usada no versículo 10. Veja aí, versículo 10, parte B. Versículo 10 diz, e o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo o quê? Não conheceu. Veja, não conheceu é diferente de não
o quê? Do que está escrito aqui, de não prevaleceu, não é verdade? Não compreendeu, está mais próximo, não está? Não conheceu, não compreendeu. A palavra grega é a mesma. Agora veja versículo 11, mais uma vez, parte B. Ele veio para o que era seu e os seus não o quê? Não receberam. Não receberam, não conheceu. É a mesma palavra que vai ser usada aqui no versículo 6, no versículo 5, que diz não prevaleceram. Então, a palavra certa aqui, na nossa tradução, deveria ser não compreenderam, ou não receberam, ou não creram. Não creram não, porque a palavra não dá a ideia de crer, mas de não receber, de não aceitar. Mas quando você lê esse versículo, você diz, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aí você entende que as trevas nunca vão vencer Cristo, né? Claro que isso é uma verdade. As trevas nunca vão superar a luz. Cristo, ele é superior, ele é vencedor sobre todas as coisas. Mas João não está falando sobre esse tipo de vitória aqui. João está querendo dizer aqui o seguinte, olha, a luz resplandece nas trevas, o evangelho vai ser pregado, a luz vai ser lançada para esse mundo que está em trevas. Mas esse mundo não vai o quê? O mundo como um todo não vai receber, não vai compreender, não vai aceitar essa luz. Essa é a ideia do versículo. Por isso que ele vai começar a falar do testemunho de João Batista. Ficou claro para vocês isso aqui, não? Ou não? Hein, Silene aí, está tudo tranquilo? Está claro? Então a ideia aqui do versículo 5 é a luz resplandece nas trevas e as trevas não compreenderam, como está na versão da irmã, ou não receberam essa luz. Não receberam essa luz. Ou não prevaleceram contra ela, no sentido de não receberam, não aceitaram essa luz que é revelada. Pelo contrário, inclusive aqui é uma figura de linguagem, eu não vou aprofundar não, mas isso aqui é uma figura de linguagem, né? Chamada de litotes. Pela negação, você faz uma afirmação mais branda, né? É uma figura de linguagem. Na verdade, o que João está dizendo é que as trevas, elas odiaram essa luz. Essa luz que vem para o mundo, ela é odiada pelas trevas. Abra aí em João capítulo 3. João capítulo 3, veja o que ele diz aí. João capítulo 3, versículo 19. Versículo 19 de João capítulo 3. É gostoso demais o evangelho de João, vocês não vão cansar não. É gostoso demais. A gente vai aprendendo, vai vibrando, né? João capítulo 3, verso 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais o quê? As trevas do que a luz. Por quê? Porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz a fim de que as suas obras sejam manifestas porque são feitas ou feitas em Deus. Ficou mais claro agora? Então, ele é a luz que é revelada ao mundo, ele revela Deus. Os atributos de Deus são vistos na pessoa de Cristo. Quando se prega o evangelho, a salvação por meio de Cristo, é essa luz que é revelada ao mundo, anunciada ao mundo. Só que o mundo está em trevas. O mundo está morto nos seus delitos, nos seus pecados. E eles odeiam a luz. Porque a luz vai revelar o quê? Seus próprios pecados, seus próprios erros. Vai mostrar que eles estão debaixo de juízo. Que eles precisam se arrepender dos pecados. Que eles precisam se voltar para a luz. E isso é desagradável para quem realmente não recebe a luz. Irmã Simone. Ficou muito boa a sua pergunta. Se eles estão em trevas, como eles vão enxergar essa luz, né? Alguns até acham que estão na luz por causa das suas religiões, né? O evangelho, a pregação do evangelho, o que é que a Bíblia diz? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação de Cristo. A partir do momento que nós anunciamos a luz, nós somos apenas um instrumento, como ele vai citar João Batista aqui.
Nós devemos ser apenas refletores da luz, assim como a lua reflete a luz do sol. Nós somos apenas espelhos. A verdadeira luz é Cristo. A partir do momento que a gente prega ou anuncia essa luz, o Espírito Santo de Deus, veja, sempre é Ele, tem a função de iluminar o coração daqueles que ouvem esse evangelho. Aí você diz, mas todos que ouvirem esse evangelho serão iluminados? Não. Aí você me pergunta, por que não? Aí vai entrar aquela questão da eleição. Da eleição. Os que são eleitos ouvirão e aceitarão. Eu sei que é uma doutrina difícil que a gente está estudando, né? A doutrina da eleição. Inclusive, domingo vai ser esse ponto, né? O segundo ponto do calvinismo. O primeiro foi a depravação total. O segundo vai ser a eleição incondicional, que já está pronta para domingo agora de manhã. Então, você imagina o tamanho da minha cabeça, né? Que eu fico em casa aprontando tudo isso, estudando. E tem hora que eu tenho que sair correndo assim do escritório, porque é calor, é muriçoca picando do lado. Que às vezes digo, essa muriçoca veio do diabo, viu? Porque ela está me incomodando aqui, você querendo estudar. E ela pica de um lado, pica do outro, e eu tenho alergia, né? A essas coisas que usa para... Olha, é uma luta, viu? Porque eu não venho estudar no escritório da igreja. Primeiro que vai gastar muita energia, né? Você tem que ligar o ar. E segundo que eu não tenho biblioteca aqui. A minha biblioteca é em casa. Então, em casa é que eu tenho um escritório no qual eu estudo. Então, irmãos, mas esquecendo isso aqui, o que eu quero dizer, a resposta da irmã Simone, sua pergunta é muito importante. Essa luz só pode chegar ao coração pela pregação do Evangelho. Como eu não sei em quem vai crer, eu preciso pregar a todos. Por isso que a palavra de Deus diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Toda criatura. Eu não sei quem vai crer, nem é função minha saber. Eu tenho que pregar e anunciar. Isso é que é maravilhoso. E deixa o resto com ele, né? Ele é quem faz o resto. Porque não há homem no mundo que possa mudar o coração do outro. Eu ia brincar aqui com as mulheres, mas deixa eu calado. Diga, Rodrigo. Hã? Isso, é verdade. É verdade. Nós não estamos mortos nos delitos e pecados. Morto é trevas, né? A partir do momento que o Evangelho chega e o Espírito gera, nós vamos ver isso aqui. Essa nova vida, que João vai dizer que não é pela vontade do homem, nem pela vontade da carne, mas de Deus. Quando Deus gera essa vida, aí, meu amigo, como Paulo diz, eu fui iluminado lá em 2 Coríntios, só vou ler, não precisa você abrir não. Mas 2 Coríntios, capítulo 4, eu acho lindo esse texto, no versículo 6, ele diz, porque Deus que disse das trevas, resplandecerá a luz, e Ele mesmo, veja, o próprio Deus resplandeceu em nosso coração, Paulo está falando da conversão dele, resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Que coisa maravilhosa. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, eu li aqui. Que coisa maravilhosa. Ele diz, o próprio Deus resplandeceu em nosso coração a luz da sua glória na face de Jesus. Paulo está dizendo, a partir do momento que eu conheci a Cristo, que eu criei em Cristo, eu vi a glória de Deus e e passei a ser cheio dessa glória, dessa iluminação. Porque glória é brilho, né? É iluminação, é luz no meu coração. Amém, meus irmãos? Olha que privilégio, hein? Você e eu temos. Que privilégio maravilhoso. Porque nós poderíamos estar aí nas trevas, cegos, no pecado, sem nem ter o conhecimento de Cristo, da verdade, da palavra, de nada. Poderíamos morrer perdidos nos nossos pecados, nas trevas, mas o Senhor um dia usou alguém ou algumas pessoas para pregar o Evangelho, para pregar a luz. E o Espírito Santo, ele foi lá no nosso coração. Isso é algo que só Ele é quem sabe como trabalhar, não é como um passe de mágica. Às vezes a pessoa passa 2, 3, 5 anos na igreja, dentro da igreja, ouvindo o Evangelho, até que um dia, o Senhor gera uma nova vida ali, aí, meu amigo, quando gerar a nova vida, acabou. Não é verdade? Às vezes com outros é mais rápido.
Então Deus tem a sua maneira de trabalhar. Deus sabe como trabalhar em nossos corações. Às vezes a pessoa está na igreja, vem, ouve o evangelho, ouve, mas não deixa de vir, tem vontade de vir. O Senhor tem trabalhado no coração e vai chegar um momento que Ele pode gerar essa nova vida. E quando Ele gera essa nova vida, tudo fica claro. E essa nova vida agora passa a ser uma vida que passa a glorificar a Deus. Pouco a pouco vai crescendo até chegar no grande dia em que será plenamente gloriosa essa comunhão e essa santidade de vida na segunda vinda de Jesus. Tá? Eu ajudei, irmã Simone, na sua... Ok. Então vamos lá. Versículo 6. Aí pronto, ele já falou que a luz resplandece nas trevas, as trevas não são amigáveis a essa luz, elas odeiam essa luz, mas no verso 6 ele vai agora entrar em João Batista. Por quê, irmãos? Porque vocês lembram que eu disse a vocês que provavelmente esse evangelho foi escrito em Éfeso? E vocês lembram também que no começo do ministério de Jesus, João Batista tinha os seus discípulos, porque ele veio preparar o caminho, ele veio preparar os corações e as mentes para que as pessoas recebessem o verdadeiro Cristo, mas que, como em todo lugar, as pessoas confundem as coisas, não foi diferente naquela época. Algumas pessoas pensaram que João Batista era o próprio Cristo. E em Éfeso, Paulo, quando chegou lá para pregar, tinha alguns discípulos de João que nunca tinham ouvido falar nem no Espírito Santo. E Paulo teve que pregar para eles, pregar o evangelho para eles serem batizados, eles receberam o Espírito Santo, deram evidência a isso na época, até com línguas. Era necessário isso na época. E ali começou uma igreja muito bem fortalecida, onde a obra de Deus prevaleceu. Então João aqui, ele vai fazer questão de dizer, olha, João, o evangelista, não confundam, João, o escritor, João, o discípulo de Cristo, ele vai falar do outro João. Que João? O Batista, João Batista. E ele vai mostrar claramente que João Batista não era a luz. Olha as comparações que ele vai fazer aqui. Observe que é proposital, mas que era um homem de Deus e que era uma testemunha para Cristo, para essa luz. Versículo 6. Ele diz, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. A primeira diferença é essa. Porque no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então o verbo já existia desde o começo. Mas João, ele diz aqui no verso 6, ele foi enviado por Deus. Enquanto que o verbo era, João veio. Estão percebendo a diferença? O verbo era, mas João veio. Está vendo aí? Quem está escrevendo aqui é o discípulo João, o irmão de Tiago. Isso. E ele agora está falando de outro João, João Batista. E ele está começando a diferenciar. O verbo era, mas João foi enviado por Deus. Versículo 7. O nome dele era João. O nome João significa Deus tem sido gracioso. O nome João significa isso. Deus é gracioso. Ou Deus tem sido gracioso. Nome bonito, viu? Muito bonito. Versículo 7. Olha só, outra diferença. João Batista veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Segunda diferença, viu? A segunda diferença é essa. João não era luz. Ele era uma testemunha da luz. Quem é a luz? É o verbo, é Cristo. E João é o quê? É um servo, é uma testemunha dessa luz. O serviço dele é falar dessa luz, é levar as pessoas a enxergarem essa luz. Cristo é a palavra, João é um homem simples. Cristo é Deus, João é um homem comissionado por Deus. Cristo é a verdadeira luz, mas João Batista é apenas uma testemunha da verdadeira luz. E aí ele diz, a fim de que, a parte final do verso 7, a fim de que todos, para que todos virem, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Então, enquanto Cristo é o objeto da fé, eu tenho que crer em Cristo. João é apenas
um intermediário, aquele que ajuda ou que leva a palavra de Deus para que as pessoas creiam em Cristo, como nós também fazemos. A fé das pessoas tem que ter em nós. Mas tem alguns pastores, falsos profetas, que eles querem que as pessoas creiam nele, né? Nessas igrejas aí de muito rebuliço, né? Eles querem que as pessoas creem nele, né? Enquanto que João diz, eu não tenho nem condições nem de desatar as sandálias dele. Aí tem um Fred Flintstone, aqui no Brasil, né? É o tal do Agenor, né? O Fred Flintstone, ele bota aquela roupa de Fred Flintstone, aí ele diz para as pessoas crerem nele que ele é um profeta. Veja, nós temos vários, temos ele, temos o Valdomiro, temos o Edir Macedo e muitos outros, que chamam as pessoas e levam as pessoas a crerem neles. Mas a palavra de Deus, irmãos, diz que só há um que é a verdadeira luz, que é Cristo. E a nossa função é levá-las a crer em quem? Na luz, em Cristo, a amarem, a receberem, a crerem nele, porque só ele é a verdadeira luz. O resto é comedor de feijão e farinha, como eu e você. Então não vá nessa não, viu? Desses homens não. Quem somos nós? Vivemos pela graça de Deus, né? Quando eu chegar aqui na frente, se um dia eu chegar e disser, olhe, creio em mim, que eu estou aqui cheio do poder, pode botar para fora, viu? Bota para fora, que endoidou, mas isso nunca vai acontecer não, pela graça de Deus, viu? Porque não tem sentido isso. Mas essas pessoas fazem isso, e isso é bíblico, para atrair os homens a si mesmas, para construir seus próprios impérios, porque o poder ele é muito agradável ao homem. O obreiro é digno do seu salário. O obreiro precisa de um salário, ele tem família, ele precisa ter seu salário. Se puder, precisa ter a sua casa, como qualquer pessoa. Seu carro, se for possível. Se não for, não vai ter. Anda de bicicleta, né? Ou de qualquer outra coisa, ou anda de ônibus, ou Uber. Isso não é problema. É uma questão de propósito de Deus na vida de cada um. Mas o ministério não deve ser em favor disso. Eu não devo ser um pastor, ou querer ser pastor e cuidar do rebanho, visando as coisas materiais. Se as coisas materiais, por uma questão de salário, você se organiza e você vai, financia uma coisa, vai pagando, vai outra, e vai organizando a sua vida, é outra coisa. Mas o ministério pastoral, ele não veio para enriquecer os homens. Nenhum homem pode ser rico em função da igreja. De forma nenhuma. Isso não é bíblico. Em nenhum momento isso é bíblico. Isso não é bíblico. Nenhum obreiro que ama a igreja, se ele é rico por outras coisas, porque ele pode. O pastor pode ser rico se ele, por exemplo, tiver uma família de posses. E, de repente, o pai dele ou a mãe dele, a família morre, deixou uma herança para ele, ele pode ser rico. Mas é diferente. Ele não enriqueceu por meio do pastorado. A riqueza dele vem por outras fontes lícitas. Vocês estão entendendo, né? Claro, existem colegas, né? Estou esperando ser dividida a herança lá de Daniel. Estou brincando com vocês. Tem uma fazenda lá que vai dar para comprar 2 jumentos, né? E um Fusca, né? Vai ser uma bênção, né? Mas brincando, meu Deus do céu, do meu pai e da minha mãe, que herança nós tivemos, né? Mas eu brinco com o Daniel. Eu digo, Daniel, a herança vai ser grande, né? Eu fico brincando com ela, né? Eu morro de rir. Meu sogro, ele tem um sítiozinho, e eu digo, cuide bem do meu sítio, viu? Pelo menos um pedaço desse sítio é meu, brincando com ele, sabe? Ele diz, e não é mesmo, rapaz? Eu não estou cuidando disso, é para vocês mesmo. Eu digo, mas homem, eu moro lá em Jaboatão dos Guararapes, o que é que eu tenho a ver com esse sítio aqui? Eu quero que o senhor seja feliz, que o senhor possa curtir esse sítio, e ninguém nunca sabe a vida, e se o senhor quiser vender e torrar o dinheiro é seu. Eu não penso nisso, nem tenho interesse nenhum nessas coisas. Eu brinco com ele, né? E até porque eu não sei se isso é uma questão de família, mas nunca quis nada de ninguém, né? Às vezes é um pouco de orgulho isso, né? É bom a gente receber as coisas também, ser humilde para recebê-las, isso é bom, né? Mas no sentido de, eu digo assim, nunca querer, não querer usufruir, né? Nem me aproveitar de nada dos outros, porque isso realmente é muito feio e desagrada ao Senhor. Mas que precisamos de ajuda, precisamos, né? E temos que ser humildes para receber. Quem é que aqui não teve ajuda, né? Todos nós temos. E eu já tive muita ajuda, muita, e glorifico a Deus por isso. Mas é diferente.
você ser ajudado e receber ajuda do que você querer se aproveitar de quem pode te ajudar. É diferente uma coisa da outra. Mas, por que falamos nisso? Porque João, ele entendia qual era a sua função. Olha o versículo 9, 8 e 9. Ele não era a luz. É claro, João não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, mais uma vez, ilumina o homem que está em trevas, mostra a sua verdadeira condição e mostra o que é a verdadeira vida. Verso 10, eu estou sendo mais prático agora, mais rápido. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. Ele repete o que ele já tem dito, mas o mundo não o conheceu. É aquela mesma ideia, a luz veio, mas o mundo, as trevas, odiaram essa luz, não receberam essa luz. E quando ele diz aqui, olha, o verbo estava no mundo, é porque ele está se referindo que quando João Batista começou o seu ministério, quem é que já estava vivo? Jesus. Por quê? Porque João Batista ele tinha quantos meses a mais do que Cristo? Vocês lembram? 6 meses, é isso mesmo, né? 6 meses, não é isso? Quando Maria engravidou do Espírito Santo e foi visitar Isabel, né, ela já estava com 6 meses de gravidez de João Batista. Então ele era seu primo. Então ele vem para preparar o caminho. Eles tinham praticamente a mesma idade. E aí ele diz, olha, ele já estava no mundo. O evangelista João diz, olha, Cristo já estava, mas ele não tinha começado o seu ministério. O ministério dele só vai começar quando João preparar o caminho. Uma coisa depende da outra. As coisas de Deus são ordenadas e perfeitas. Já estava profetizado no Antigo Testamento, irmãos. O texto de Malaquias já fala sobre a vinda de João Batista. O Antigo Testamento já prepara, já diz que ele viria. Ele é o Elias que havia de vir. O ministério dele é parecido com o ministério de Elias. E João Batista ele quando começa o seu ministério, aqui o texto do Evangelho de João, no verso 10, diz, o verbo já estava no mundo. Cristo já estava presente. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Verso 11, veio para o que era seu e os seus não receberam. Aí ele vai entrar na questão dos judeus. Os judeus vão representar o mundo. Ele vai dizer, olha, ele veio para a sua própria casa. Se a sua própria casa não recebeu, é como se os judeus estivessem representando o mundo. Se ele veio para os que eram seus e os seus não receberam, imagina os outros. Veja que situação. Os judeus que tinham as promessas, os judeus que tinham a lei, os judeus que tinham a revelação do Antigo Testamento, se ele veio primeiramente para eles e eles não receberam, imagina o mundo de modo geral. Então aqui é como se ele estivesse usando como uma referência do mundo. Verso 12. Sim, eles não receberam, mas haverá quem receba. Receber a luz é crer nele. A gente vai ver isso aqui mais na frente. Há um propósito de Deus também, né? De haver uma certa rejeição para que os gentios entrassem nisso. Há também todo um processo, né? Nessa questão da concretização do plano de Deus. Com certeza. Embora os primeiros que receberam Jesus eram judeus, né? Os discípulos, os primeiros que foram escolhidos por ele. Embora um não, né? No caso de Judas. Judas era filho do diabo, como diz. Mas muitos receberam. Mas de modo geral, o seu povo o rejeitou. Foi o seu povo que o crucificou. E aí no verso 12 ele disse, olha, teve quem não recebesse, mas a partir do verso 12, no verso 12 e 13, ele disse que teve quem recebeu. E ele diz, olha, mas a todos quantos, aí não importa, judeus ou gentios, eu e você, a todos quantos o receberam, ou creram nele, ou creram na luz, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, olha o que é receber ele, aos que creem no seu nome. Agora veja o verso 13, os quais não nasceram do sangue, ou seja,
não são descendentes de Abraão, não é porque são descendentes dos judeus, não importa, eles não descendem do sangue. Aí mais, nem da vontade da carne, ou seja, não é porque o homem tem desejo sexual e a mulher tem desejo sexual e resolve gerar um filho. Esses filhos de Deus não nascem desse jeito. Os quais não nasceram também da vontade do homem. Não é o homem que quer e diz, eu sou um filho de Deus. Não, ele diz aqui, mas nasceram de quem? De Deus. É Deus quem gera esses filhos. Nesses 2 versículos nós aprendemos, irmãos, uma verdade básica, que os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que são gerados quando creem em Jesus Cristo como luz de suas vidas. Somente esse. Que geração é essa? Que vida é essa? É filho de Deus aquele que é nova criatura. É filho de Deus todo aquele... Para João aqui, nesse contexto, ele está dizendo que filho de Deus é aquele que nasce de novo. É aquele que é gerado de novo. É o que Jesus vai dizer a Nicodemos. Nicodemos, o que importa é, se tu não nasceres de novo, não verás o reino de Deus. Lembram de Gálatas? Semana passada, atrasada, que nós falamos que nem circuncisão tem valor nenhum, mas o que vale é ser o quê? Nova criatura ou nova criação. É o novo nascimento, irmãos, que ele está falando aqui. E a origem desse novo nascimento vem de quem? Vem de Deus. Eu prego o evangelho, eu anuncio a luz que é Cristo, e Deus é quem gera a nova vida do homem. Não adianta a mulher querer mudar o coração do marido, o marido querer mudar o coração da mulher. O que você pode fazer é orar. Por que você tem que orar? Porque Deus é quem tem o poder de fazer isso. Deus é quem tem o poder de transformar o coração. Deus é quem tem o poder de transformar a vida, somente Ele. Não importa o que você foi, não importa o que você tenha feito, não se preocupe com o que o mundo vai dizer. Ah, você agora é crente, você antes era isso, era aquilo, você fazia isso, fazia aquilo. Mas agora você é crente, é uma nova criatura, acabou. Você não pode ser mais a mesma pessoa, vai mudar mesmo. Isso é que é maravilhoso, isso é que mostra o poder de Deus. Não que a gente vai estar exaltando o nosso passado de pecado, né? De forma nenhuma, como em algumas igrejas que dão espaço para o camarada falar o que era. A gente até brinca com isso, né? O camarada chegou e disse, eu vou contar meu testemunho. Aí o pastor disse, olha ele aqui, olha, vai contar o testemunho. Ele era traficante, ele era isso, ele era homossexual. Aí, homossexual não, viu? Eu não era isso não. Né? Então, né? Essas bobagens, não vai estar exaltando os pecados do passado, não é isso, mas não importa se foi homossexual, se foi traficante, se foi bandido, assassino, ladrão, não importa, em Cristo Jesus é nova criação e passa a crescer nessa nova criação, a se desenvolver nessa nova criação, e só será perfeito lá na glória, viu? Porque aqui, olha, vai ser a luta da carne contra o espírito. Irmão Rodrigo? Essa fé aqui é a fé salvífica mesmo. Isso, não é a fé histórica. Não é acreditar que Jesus veio e morreu por mim. Como ele diz aqui, isso que você falou está corretíssimo. Né? Quando ele diz, aos que creem no seu nome. Crer é realmente abraçar, é confiar, é isso, é depositar, é depender, é se lançar totalmente nele e deixar que tudo seja Ele para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Paremos aqui e leia o Evangelho de João e releia várias vezes, valendo, vá marcando. Próxima semana tem mais, em nome de Jesus.